Bom, é um prazer estar com vocês para falar de um tema tão polêmico e tão evitável que ceifa milhares de vidas ainda hoje no nosso Brasil e em todo o mundo. Se vocês forem ver aqui na nossa lâmina, uma mulher a cada 2 minutos, ela morre de câncer do colo do útero ao redor do mundo. Isso daqui não é um privilégio só dos países menos favorecidos, é um desprivilégio de todo o globo. Na América do Norte e na Europa, por ano, a gente tem 75 mil mortes por câncer do colo do útero. Então, não é uma doença que dá só em países de baixo nível econômico, onde a saúde ainda não está totalmente implantada. América Latina, 72 mil mulheres morrem ao ano, por câncer do colo do útero, e o Brasil, num total muito triste de 33 mil mortes evitáveis. Aquelas mulheres que poderiam ter feito prevenção e não fizeram e chegaram na morte. Na África, a gente pode ver que dobra esse número em relação ao Brasil, e as mortes por ano, em todo o globo, girando em torno de 288 mil vidas ceifadas. O grande vilão, o grande causador do câncer do colo do útero, ele teve já o seu papel fundamentado, identificado, é o HPV, que é o humano papiloma vírus. O HPV ele tem vários subtipos. Aqui a gente vê nessa escala crescente o genótipo do HPV. 16, o 18, o 45, o 35, o 41, todos esses daqui, eles podem fazer o 45, levar o câncer do colo do útero, sendo que a incidência maior está nesse quinteto, no 16, no tipo 18, no tipo 45, no tipo 31 e no tipo 33. Quase 80% dos carcinomas, dos cânceres de colo do útero, eles vão ser ocasionados por um desses tipos e genotipos de HPV. As mulheres sempre me perguntam, se eu estou fazendo meu preventivo em dia, significa que eu estou imunizada contra o câncer? Não. O preventivo, que é o Papa Nicolau, vulgo Papa Nicolau, que se colhe no posto de saúde, nos consultórios médicos, eles fazem a detecção inicial do câncer ou no estágio de pré-câncer. Quando o médico colhe, com esse citobrush, que é a escovinha, ele pega as células de dentro do colo do útero para o médico patologista fazer a análise. Quando a gente tem um tipo de câncer chamado originário do epitélio glandular, nem sempre o exame de preventivo vai diagnosticar precocemente. Por isso que hoje a gente sabe que a prevenção primária, ou seja, a vacina, vai evitar que esses tipos de cânceres que entram de uma forma tranquila, silenciosa e depois avança rápido, venha a ceifar vidas, venha a matar mulheres, venha tirar mães de famílias, mulheres em idade reprodutivas do seio da sua família. Aqui mostra o impacto da prevenção pela citologia na redução do câncer de colo do útero. O que vem a ser isso? Eu estou fazendo o preventivo, então eu estou sendo monitorada para não ter câncer. Olha só, entre os 15 aos 30 anos, isso é uma verdade. Aparece poucos casos de câncer do colo do útero. Mas quando a gente chega na faixa etária acima de 35 anos, apesar de estar colhendo o preventivo, essa mulher já aumenta o risco de detecção do câncer do colo do útero. Isso no Brasil. Se a gente pegar o Reino Unido, onde tem o melhor programa do mundo de diagnóstico precoce e tratamento precoce do câncer de colo, a gente vê que a incidência ela é quase 3 vezes menor do que do Brasil. Por quê? Porque aqui eles estão fazendo a prevenção primária, que vai ser o quê? A vacina anti-HPV. O anti-HPV, essa vacina, ela vai imunizar principalmente a mulher que ainda não teve relação sexual, principalmente a adolescente, faixa etária acima de 9 e 10 anos, contra esses subtipos cancerígenos do HPV. Hoje, se a gente fosse subtipar, quem tem relação sexual ativa, 75% da população já entrou em contato com HPV, mas não desenvolveu a doença. Apenas esse pico da pirâmide,
que vai desenvolver a infecção aguda e que vai evoluir para a forma de infecção latente e chegar no câncer. A maioria desse triângulo vai ficar só positivo para HPV sem evolução, mas triste daquelas mulheres que estão naquela incidência de perda de vida por causa do HPV. E aí, a gente mostra que a faixa etária que mais pega o contato com o vírus, que vai chegar ao câncer lá por 35, 40 anos, são as meninas entre 15 a 24 anos. Nos primeiros 5 anos de atividade sexual, a sua filha, a sua neta, a sua adolescente já entrou em contato com algum desses tipos cancerígenos de HPV. É importante, pois, explicarmos para essa paciente que quando ela inicia a atividade sexual, ainda que esteja em uso de anticoncepcional, injeção, pílula, DIU, implante, adesivo, anel vaginal, ela precisa usar preservativo. Por quê? É no começo da vida sexual onde ela vai entrar em contato com as doenças sexualmente transmissíveis e com HPV que pode evoluir para câncer do colo do útero. O risco dessa reinfecção, ela continua a vida inteira. Não é igual a rubéola. A rubéola, você teve uma vez, você está imunizado para a vida inteira. Então, você já produz anticorpos eternos. Aqui não. Você entra em contato, você pode entrar em contato com outro subtipo genótipo do HPV e, de novo, apresentar outra infecção. Quanto mais infecção por HPV você apresentar durante a sua vida, maior o risco de você ter o desenvolvimento do câncer do colo. Aí mostra que abaixa um pouquinho, depois dos 25 anos, e sobe entre os 30 e 39 anos. Por quê? Essa população de 30 a 39 anos são os recasamentos, os divórcios, onde entra um outro parceiro. Quanto mais parceiro sexual eu tiver ao longo da minha vida, mais exposta ao vírus do HPV eu vou estar, ok? E aí diminui a incidência. Mas essas mulheres, quando estiverem acima dos 40 anos, são as pacientes que vão entrar para tratamento de quimioterapia, de radioterapia e também para o tratamento cirúrgico, em cirurgias mutiladoras e às vezes morte. O risco cumulativo de infecção por HPV no câncer do colo do útero após iniciação sexual, ele se dá nos primeiros 12 meses em quase 30% das meninas. Então, é na primeira atividade sexual e, às vezes, o parceiro não sabe que teve HPV. O HPV ele se manifesta ou em forma de verruga, que é aquela vulgo crista de galo, ou em forma de lesão no colo do útero, que é uma lesão branca. Embora o parceiro ele seja portador, às vezes ele nem sabe que está transmitindo essa infecção. Então, a gente tem que falar para as meninas, é importante mostrar, né, que no primeiro ano de atividade sexual, quase 25% das mulheres apresentam incidência de alteração de preventivo de Papa Nicolau. É importante a gente estar fazendo esse preventivo de rotina, iniciou vida sexual, ir no ginecologista, tem no consultório médico, tem no ambulatório do convênio, tem na unidade básica de saúde, tem na unidade básica de saúde da família. É um exame de baixo custo e que me detecta muita coisa. Ao longo do 5º ano, abaixa um pouco a incidência, mas a gente vê, primeiro e segundo ano, a incidência é alta do contato com o vírus e da alteração do epitélio. Aqui eu mostro o vírus do HPV, né? Como que ele entra? Ele se apresenta para o sistema imunológico? Não, ele foge do sistema imunológico. Então, ele engana. Diferente de um vírus da gripe que entra e o sistema imunológico reconhece, porque ele se apresenta, o vírus do HPV, ele fica na membrana basal. Ele não faz a invasão, ele não entra com o exército, ele não chega em grande quantidade. Então, é a invasão da fronteira aos poucos. Isso daí leva a crer que ele fique em estado latente por muito e muito tempo até romper a barreira, e aí que a gente tem que fazer uma prevenção mais coerente. Ao longo da vida, a gente tem um epitélio normal que chega num câncer do colo uterino
quando essa paciente não faz medidas profiláticas. Se eu vacino uma mulher com epitélio normal, antes do contato com o vírus, ela reduz significativamente a chance de desenvolver o câncer do colo do útero. É a vacina contra o câncer do colo do útero. Ao explicar para uma mãe que a filha dela vai tomar uma vacina contra o câncer que pega de maneira sexual, a mãe assusta. Não, doutora, eu não vou dar essa vacina porque senão a minha filha vai iniciar atividade sexual. Ou não, eu não vou dar a vacina porque pode ser que essa vacina que vá dar o câncer. Essa vacina é feita, não é com o vírus, tá? Ela imita o vírus para poder desenvolver anticorpos contra a invasão. A partir do momento que a sua filha nasceu, com um mês de vida, você está vacinando o menino e a menina contra a hepatite B. E a hepatite B é transmitida, na maioria das vezes, por vírus de transmissão sexual. Quando a gente vacina uma criança de um mês contra a hepatite, a gente já está fazendo prevenção do câncer do fígado lá no futuro. Aqui, a mesma coisa. Quando ela for iniciar atividade sexual, ela vai iniciar com ou sem proteção da vacina. Se você puder fazer essa prevenção primária, lá no futuro é farmacoeconomia. Eu gasto agora, mas eu não gasto em quimioterapia. Eu gasto um pouco agora, mas eu deixo de gastar milhões no futuro. Eu gasto um pouco agora, mas lá no futuro eu não vou ter óbito de uma mulher em plena idade reprodutiva. Então, o câncer do colo do útero, ele é extremamente evitável, tem que se usar o preservativo, é interessantíssimo a gente deixar isso bem falado, apesar da vacina, você tem que fazer a prevenção de barreira. Quando você iniciou a atividade sexual, que se faça o preventivo, o Papa Nicolau de controle, a colposcopia de controle, e que seja rotineiro isso na sua vida. É muito importante a gente coibir. E a paciente não virgem, e a mulher não virgem, ela pode tomar vacina? Pode e deve. E a mulher que já teve contato com HPV, ela pode usar vacina? Sim, porque aí quando ela tiver uma reinfecção, o sistema imunológico dela vai estar preparado para combater e não evoluir para o câncer. Então, a nível de futuro, é muito eficaz. As vacinas, elas favorecem a proteção cruzada, então acaba protegendo por mais de um tipo, às vezes até 4, 5 tipos de HPV, através de reação cruzada. Identifica um, identifica o outro que é da mesma família, tá? Ela é segura, ela é bem controlada, ela é bem tolerada. São 3 doses. A dose como se toma? Com hoje, 30 dias e 6 meses. Ou tem também, são 2 opções no mercado, hoje, 60 dias e 6 meses. Qualquer uma das 2 vacinas, bivalente, quadrivalente, elas têm a mesma função, que é a proteção cruzada contra todos os sorotipos que podem levar ao câncer. É feita em dose intramuscular, não tem reação adversa, então não existe morrer de anafilaxia por essa vacina, é uma vacina plenamente confiável. E para você que é mulher ou que tem uma companheira em casa, lembrando que a prevenção é sempre o melhor tratamento no câncer feminino. Obrigada. Ok, doutora Maria Auxiliadora, parabéns pela sua apresentação. E a gente vai responder aqui algumas dúvidas enviadas por quem está nos assistindo. Bom, a primeira é a seguinte, vem da Miriam Priscila Lins de Lima, Mesquita, Rio de Janeiro. Qual seria a quimioterapia mais indicada para iniciar o tratamento do câncer? Não existe assim a quimioterapia mais bem indicada. Quando vem a quimioterapia, o tipo de medicação que vai ser escolhido, ela é individualizada. Então, eu não posso, a mesma quimioterapia que me assiste, te assistir. Antes da quimioterapia são as cirurgias, né? As cirurgias minimamente invasivas, as cirurgias por alta frequência. Então, esse tipo de cirurgia, ele tem que chegar antes da quimioterapia. A radioterapia, às vezes, é a opção mais favorável para o câncer do colo do útero do que a própria quimioterapia. Então, é caso a caso, né?
a gente sempre fala, vamos graduar para chegar antes disso daqui. E se chegar nisso daqui, o oncologista é que vai fazer a poliquimioterapia com várias drogas para ver qual que é melhor em que tipo de celularidade de câncer. E após esse processo, há cura ou não? Sempre há cura. Eu falo que onde há vida, há esperança. A gente não pode deixar em estágios muito evoluídos, com muita metástase, entre aspas, raízes. Saiu já do colo do útero, foi para o intestino, foi para o osso. Então, isso a gente tem que evitar. Né? Câncer de mama vai para pulmão, vai para a corrente sanguínea. Então, a gente tem que chegar antes da metástase. Chegando antes da metástase, que a prevenção é importante, a cura é elevadíssima. Ok, então para a gente encerrar, vamos para a pergunta da Giane Cristina Camaçari, Bahia. Boa noite a todos. Gostaria de questionar a palestrante quanto à falha no programa de preservação da saúde da mulher que permite que as lesões perdurem por período tão longo, chegando a um câncer cervical. Quais medidas deveriam ser adotadas pelo SUS? A notícia é que o SUS já tem o programa Viva Mulher, né? Mas a triste notícia que eu tenho para a nossa ouvinte é que o agendamento, ele é muito cancelado. Então, você agendou hoje, você não apareceu na unidade de saúde. Aí a gente culpa, paternalmente, a gente tem essa atitude de culpar o Sistema Único de Saúde. Então, há erro. Eu tenho que localizar a minha paciente que está em atraso, eu tenho que ligar para essa paciente e falar, você está em atraso do seu preventivo, vem para cá. Teve uma lesão, eu tenho que acompanhá-la num ambulatório de alto risco para câncer. Mas, lembrando que a grande maioria das vitimizadas são mulheres que nem agendam o exame de prevenção. Ok. Bom, chegaram algumas perguntas aqui, então eu vou fazer aqui para a senhora. A Milan, de São Paulo, ela pergunta, a obesidade aumenta a chance de ter câncer de útero? Não. A obesidade aumenta a chance de ter câncer de mama e aumenta a chance de ter doença cardiovascular, diabetes, mas não câncer do colo do útero. Ok. E a Miriam, ela pergunta novamente, mulheres que engravidam após os 30 anos correm o risco de ter o câncer concomitante com a gravidez? Corre um risco, mas isso não é um fator também que a gente se prende. Gravidez acima dos 30, 35 anos, começa a diminuir fertilidade, então é mais difícil de obter, começa a aumentar a malformação no feto, vem mais a parte do diabetes, mais a parte da hipertensão, não câncer, tá? Mas corre, porque a gente sabe também que câncer é a expectativa de vida. Ok, doutora. E a Maria do Ceará, ela pergunta, mulheres que já têm uma vida sexual ativa podem tomar a vacina contra o vírus do HPV? Podem e devem. Foi o que eu falei na minha última slide. Se você já teve contato com HPV, ou se você já iniciou vida sexual e nunca entrou em contato com HPV, ainda assim a gente vai ter redução de dose, e muito grande. Tá? E redução de dose não, redução de chances de câncer. E após os 25 anos, então, não... Não, aqui no Brasil a vacina ela é liberada de 9 a 26 anos, quando é a Gardasil, e de 10 a 25 anos, quando é a Cervarix, são dois nomes comerciais. Na União Europeia já fazem mulheres de 40 a 42 anos, porque mostrando aquela troca de parceiro que é eficaz. O câncer do colo do útero ele tem a ver com multiplicidade de parceiro, e eu não estou falando de promiscuidade. Então não é profissional do sexo, não é aquela mulher que não tem... Pode ser 2 parceiros ao longo de uma vida, mas entrou em contato com 2 tipos diferentes, né? Então, não é... Por isso que o preservativo ele não pode ser retirado das relações. Ok, doutora. Então, vamos para a última. Então, o estresse pode aumentar o risco das mulheres desenvolverem câncer do útero? O estresse ele aumenta o risco de tudo. Ele aumenta o risco de hipertensão, de diabetes, de câncer, porque ele é um fator entristecedor da alma. E o câncer não é só uma doença do físico, né? Mas em si o estresse está mais ligado ao risco cardiovascular também do que risco de câncer do colo do útero. Ok, doutora, quero agradecer mais uma vez e parabenizá-la pela sua exposição aqui. Obrigada, boa noite. É isso aí, pessoal, a gente fica por aqui. Na próxima quinta-feira a gente volta com mais informações e mais conhecimento para você. Até lá!